Para combater as bolsas sob os olhos e outras alterações relacionadas à idade na pele dessa parte do rosto, são usados vários métodos de tratamento. Um dos mais comuns e eficazes entre eles é a blefaroplastia das pálpebras superiores e inferiores. As mulheres precisam saber como realizar corretamente essa correção da pálpebra saliente. As indicações para blefaroplastia são hematomas sob os olhos, bolsas e outras alterações que surgem com o passar dos anos. Após os 40 a 45 anos de idade, essa cirurgia é praticamente a única maneira eficaz de remover essas alterações relacionadas à idade. Em alguns casos, o procedimento pode ser realizado mais cedo. Seu único objetivo é melhorar a aparência estética do rosto. Blefaroplastia estética. Esse é o tipo mais comum de blefaroplastia, que é prescrito com mais frequência. O paciente deve estar adequadamente preparado para a operação. Durante a preparação, o paciente é aconselhado por um cosmetologista e detecta quaisquer contraindicações. Depois disso, começa o exame preliminar, determinando o escopo do trabalho a ser realizado e o risco de desenvolver ptose no futuro. Em seguida, o paciente é encaminhado a um cardiologista e faz um ECG. Se forem detectados problemas no sistema cardiovascular, é necessário realizar um exame completo. O esquema passo a passo da cirurgia plástica da pálpebra saliente consiste nos seguintes pontos. O médico desenha uma marcação na pele do paciente, de acordo com a qual a operação será realizada. O paciente recebe um anestésico local. Em alguns casos, a anestesia geral é determinada. Perto das dobras que surgiram devido a causas naturais, são feitas incisões direcionadas para o canto externo do olho. Essas incisões devem ser de tamanho pequeno, com comprimento de 3 a 5 mm. Durante o procedimento, o médico puxa para fora partículas de tecido adiposo, melhora o funcionamento dos ligamentos e realiza a modelagem do músculo. Ao final do processo, o médico costura qualitativamente as incisões e aplica um curativo. Importante, após a operação, alguns pacientes têm uma visão melhor. Em alguns casos, o músculo circular do olho começa a se enfraquecer. Nesse caso, o médico deve corrigi-lo adicionalmente com a cantopexia. Sua essência é que uma parte das fibras musculares é fixada no periósteo do olho. Esse procedimento nem sempre é necessário e deve ser combinado com o paciente. O resultado da blefaroplastia estética complicações na maioria dos casos, o procedimento transcorre normalmente, mas às vezes ocorrem situações desagradáveis, como acúmulo de pus, formação de cisto epidérmico, lagoftalmo, distúrbio de simetria da pálpebra, hematomas, ponto e vírgula, defeitos de aparência causados por suturas, blefaroptose, ictrópio. Esses efeitos colaterais podem ser curados com medicamentos usados conforme as instruções ou com massagens especiais. Eles podem parar por conta própria, sem nenhuma ação por parte do paciente, dentro de alguns dias. Se a cirurgia não for bem sucedida, o cliente poderá desenvolver glaucoma ou cegueira. Para evitar que isso aconteça, você só deve usar os serviços de profissionais de qualidade. Blefaroplastia a laser das pálpebras superiores. Esse tipo de cirurgia da pálpebra superior é popular entre as mulheres com mais de 35 anos de idade. É um método inovador que evita complicações. Graças a ele, o período de recuperação é reduzido para 14 dias. O processo a laser permite não apenas remover o excesso de epitélio, mas também enrijecer a pele, o que permite suavizar as rugas do rosto. Existem tipos da cirurgia em questão. Blefaroplastia subciliar percutânea. Essa correção da pálpebra superior foi projetada para pacientes com excesso de pele acima dos olhos. Como resultado, as hérnias de gordura e a gordura intraorbital são removidas. Ao mesmo tempo, a condição de músculo circular do olho é melhorada. Blefaroplastia circular a laser. Nesse caso, é realizada uma correção conjunta das pálpebras superior e inferior. Os objetivos dessa operação incluem a remoção do tecido ósseo e de excesso de células de gordura, além do endurecimento da pele. O procedimento é bem combinado com o lifting facial endoscópico. Blefaroplastia a laser das pálpebras superiores. A remoção do excesso de epitélio é feita por meio da incisão de um retalho em forma de elipse. Como resultado, as hérnias de gordura desaparecem e a assimetria da pele é removida. A incisão é feita ao longo do sulco formado durante o fechamento e a abertura dos olhos. Os benefícios dessa blefaroplastia para olhos negros incluem rápida reabilitação, desinfusão da pele realizada em conjunto com a exposição ao laser, sem inchaço, ação por 5 a 10 anos. Essa operação tem algumas desvantagens: queimaduras nos tecidos, que podem deixar cicatrizes, assimetria da pálpebra, síndrome do olho seco, hematomas,
Alto custo. Blefaroplastia transconjuntival. Para operar o paciente dessa forma, é feita uma incisão na mucosa da parte interna da pálpebra inferior ou superior. Essa é considerada a principal diferença em relação às operações clássicas e torna essa blefaroplastia uma alternativa válida para elas. Como resultado, as suturas pós-operatórias são invisíveis. Ao usar um laser, não há secreção de sangue e outros efeitos colaterais. Há dois tipos de cirurgia desse tipo: cirurgia de hérnia, distribuição de gordura. O primeiro tipo, que é usado nas pálpebras inferiores, é realizado com a remoção da gordura da hérnia debaixo do olho. Quando é realizada, a gordura retirada das hérnias do paciente é adicionada à parte da pálpebra a ser corrigida. Durante o procedimento, as rugas e as pernas de ganso são removidas. Preste atenção. A aparência do paciente após a operação não muda para pior. As principais vantagens da operação incluem a capacidade de realizar uma operação em 1 hora, o uso de anestesia local, recuperação rápida. Às vezes, ocorre olho seco ou protrusão da pálpebra após a cirurgia. Isso é raro e facilmente tratado. A duração do efeito depende da idade da mulher. Por isso, esse procedimento é adequado para pacientes com idade entre 25 e 35 anos e, no máximo, 45 anos. A operação é realizada somente para correção fraca, quando não há bolsas sob os olhos. Blefaroplastia instável. Esse é um método inovador sem sutura no qual são usadas injeções. Os objetivos do procedimento são contornar as pálpebras e suavizar a pele ao redor dos olhos, aliviar o inchaço das pálpebras. Na primeira variante da cirurgia plástica da pálpebra caída, são usados preenchedores à base de ácido hialurônico. A substância é instada sob a pele, nivelando-a por dentro. Nesse caso, há um impacto nas células fracas por meio da síntese de fibras de elastina e colágeno. O segundo tipo envolve o uso de agentes que aceleram o metabolismo no tecido adiposo. A injeção é aplicada sob a pele e, em seguida, começa a afetar as membranas celulares. Como resultado, elas se tornam mais finas e ocorre a divisão da gordura. Benefícios da cirurgia: dor reduzida, procedimento curto e regeneração rápida, riscos e perigos mínimos. As características negativas incluem inchaço e vermelhidão das pálpebras por 1 semana, bem como a necessidade de repetição frequente do procedimento. Durante a blefaroplastia, o tecido adiposo subcutâneo desaparece das bolsas sob os olhos. A regeneração da pele é acelerada, resultando em um rejuvenescimento natural da área das pálpebras. Informações adicionais. Para obter o efeito necessário, são realizados de 4 a 10 procedimentos desse tipo. Duração do efeito. O efeito da blefaroplastia da pálpebra saliente pode durar de 4 a 10 anos, então quase sempre é necessário repetir o procedimento. É necessário consultar um médico sobre a operação. Normalmente, ele prescreve o uso de pomadas especiais, gotas, cremes e meios como o ácido hialurônico Bleparogel para bolsas sob os olhos. O especialista também pode limitar a ida ao banho ou bronzeamento artificial. Foto antes e depois da operação. Para se convencer da eficácia da blefaroplastia das pálpebras, você pode ver as fotos que mostram o resultado da operação. Blefaroplastia. Fotos antes e depois blefaroplastia. Fotos antes e depois blefaroplastia. Fotos antes e depois blefaroplastia das pálpebras superiores e inferiores. Uma operação simples e eficaz que proporciona um resultado qualitativo. Qualquer mulher poderá escolher a versão correta do procedimento.